O Egito Antigo é um dos pilares que contribuíram para a sociedade contemporânea, isso é um fato. Mas até hoje, muitos mistérios rondam a história desse povo tão antigo, mas que sempre esteve à frente de sua época. Está preparado? Então aperte os cintos, porque hoje vamos viajar até o Egito Antigo. Há cerca de 5.500 anos antes de Cristo, grupos de pessoas que viviam na Mesopotâmia expandiram seus tratados muito além do rio Tigre e Eufrates. Esses grupos queriam terras férteis para o cultivo e conquistar novas regiões. Eles se estabeleceram ao norte da África, em uma região desértica, ao redor do rio que hoje conhecemos como Rio Nilo. Ao se estabelecerem, eles montaram suas aldeias em duas regiões que hoje conhecemos como Baixo Egito e Alto Egito. Eles chamavam o rio Nilo de Iteron, que significa grande rio, e acreditavam que ele tinha sido um presente divino de seus deuses. Ao longo do tempo, essas aldeias formaram cidades completamente independentes e precisavam de alguém que administrasse a economia e tivesse controle de sua terra. E então, há aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, o governante do Alto Egito, conhecido como Narmer, unificou os povos do Alto e Baixo Egito. Dessa forma, ele se tornou o primeiro faraó conhecido da história a liderar o Egito. Narmer fundou então a cidade de Mênfis, capital do Egito naquela época. Mênfis foi escolhida como capital devido à sua localização extremamente estratégica, pois dava uma visão geral das terras do Egito. Nessa cidade foi feito um porco. Ai, tava tribão e o porco. O cara tá com fome, tá ligado? Vamos lá. Nessa cidade foi feito um porto, onde se localizavam fábricas e oficinas, onde eram feitos vasos e cerâmicas, roupas e até tintas. Nessa época, os egípcios já enfrentavam conflitos com povos vizinhos por causa da terra fértil. Esses povos eram os líbios e os núbios. Alguns historiadores acreditam que Narmer se casou com uma princesa do norte da África, chamada Neitotep. Esse casamento servia para amenizar o impacto político que o Egito enfrentava por conta dos ataques. Existe uma possibilidade de Neitotep ter sido a primeira mulher a governar o Egito, após a morte de Narmer. Os faraós eram as pessoas mais importantes no Egito, já que acreditavam que eles eram escolhidos pelo deus Horus e que esse papel de faraó devia ser de pai para filho. As fronteiras do Egito Antigo mudaram ao decorrer da história. Quando formado, por volta de 3.100 a.C., o reino do Egito ocupava apenas o fértil vale do rio Nilo, no nordeste da África, numa faixa estreita que ia do Mediterrâneo à primeira catarata do rio, cobrindo uma área de cerca de 21.000 km², um pouco menor que o estado de Sergipe. No auge de seu poder, por volta de 1450 a.C., o Egito dominava um império que se estendia para o sul até a quarta catarata, situada na Núbia, atual Sudão, e para o nordeste até o rio Eufrates, na Ásia Ocidental. O solo negro que as enchentes do Nilo deixavam a cada ano dava aos egípcios uma terra fértil. Por isso, o historiador grego Heródoto chamou o Egito de dádiva do Nilo. Os egípcios dispunham de sal, granito, arenito, cobre, manganês, turquesa, berilo, ouro, dipsita e inclusive fosfato, e não possuíam florestas em seu território. Em toda a longa história do Egito, seu clima seco pouco se modificou. Quase não havia chuvas. A irrigação da terra árida dependia das enchentes anuais de verão do rio Nilo. Os historiadores acreditam que a população do Egito variou entre 1 e 8 milhões de habitantes, e na época romana seriam cerca de 6 milhões. Dividiam-se em 4 classes sociais:
realeza e nobres, artesãos, artífices e mercadores, trabalhadores e escravos. O exército profissional tornou-se aos poucos uma classe separada. A estrutura social não era de castas, ou seja, uma pessoa pertencente à classe mais pobre podia ascender aos mais altos cargos do país. Os antigos egípcios falavam uma língua que continha palavras do grupo de idiomas semíticos do sudoeste da Ásia e também dos idiomas cuxita e berbere do norte da África. A escrita egípcia era composta de hieróglifos. Ela começou a ser decifrada por Jean-François Champollion, que estudou um fragmento de basalto chamado Pedra de Roseta, com inscrições em grego, demótico e hieróglifos. Os mais pobres viviam provavelmente em cabanas de barro ou de tijolos secos ao sol, cobertas com folhas de palmeiras ou palha. Os ricos construíam espaçosas casas de tijolos e madeiras, decoradas com mobílias luxuosas, como tapetes, arcas de ébano e vasos de cobre ou de ouro. A dieta comum da maioria dos egípcios consistia de pão de cevada, peixe, verduras e cerveja. Em dias de festa, saboreavam-se frutas, carnes como de boi, vitela, antílope e gazela, e inclusive vinho. De início, os homens vestiam apenas um daio, tanga branca de algodão ou linha. Mais tarde, passaram a usar tangas maiores, saias ou aventais. Os egípcios mais ricos acrescentavam a esse traje uma camisa transparente ou um casaco. As mulheres egípcias usavam vestidos de alça retos e justos, que iam do peito aos tornozelos. Mais tarde, acrescentaram mantos coloridos com bainhas bordadas. Enegreciam as sobrancelhas e contornavam os lábios com um pigmento verde. Pintavam os lábios de vermelho e usavam uma tintura extraída da planta hena para colorir as unhas de amarelo ou laranja. Bom pessoal, essa foi a parte 1 do nosso vídeo sobre o Egito. O conteúdo é muito grande, então não teria como colocar ele todo em um único vídeo. Por conta de alguns problemas de memória que a gente teve que fazer o vídeo nesse formato, apenas com imagens e áudio. Mas os próximos vídeos com certeza vão ser no formato que vocês já tinham visto antes. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Sigam a nossa página no Facebook, o link tá aqui na descrição. E também aproveitem e me sigam lá no Instagram. E se quiserem, sigam o meu amigo aqui também, Matheus Kane, o link dele vai estar aqui na descrição também. É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo soltaremos a segunda parte. E dessa vez com vídeo, é claro. Tchau!